A graça e a paz, amados. Hoje nós vamos meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Em momentos de inquietação social, de preocupações devido à pandemia, de lutos por causa de perdas físicas, ou seja, de pessoas queridas, amadas, perdas materiais devido a desempregos, devido à falência de instituições. Nós queremos um alicerce, nós queremos nos apegar a algo. Nós queremos de alguma forma enxergar a ótica de Deus nesse contexto. E a literatura apocalíptica, ela é um convite a nós olharmos para a esperança eterna, para as promessas de vida eterna, essa promessa maior e absoluta da segunda vinda de Cristo, do retorno do nosso Salvador. E o texto que nós lemos começa falando que somos bem-aventurados. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Só que o fato de sermos bem-aventurados não nos priva de provações, porque Deus decide derramar graça em meio à desgraça da pecaminosidade humana e do pecado da humanidade, porque nos momentos de lágrima a graça nos alcança com consolo. Nos momentos de injustiça, a graça sacia nossa fome e sede de justiça. Nos tempos de perseguição, a graça, ela nos alegra e nos lembra que outros passaram e estão passando provações semelhantes às nossas. Então Deus é gracioso. A palavra dele diz que onde o pecado abundou, a graça divina superabundou. O Salmo 1, por exemplo, fala sobre a bem-aventurança. E vai dizer que agraciado, bem-aventurado, aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Por que eles não fazem isso? O verso 2 vai dizer que eles meditam dia e noite na palavra de Deus, ou seja, eles aprenderam a ler, ouvir e guardar. O verso vai dizer: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Nós precisamos aprender a ler. Ler o coração de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que palpita do coração dele para o nosso coração. Meditar na vontade de Deus, refletir sobre o querer de Deus, o seu propósito, o seu desejo, a sua boa, perfeita e agradável vontade. E dar ouvido, ficar atento, prestar atenção naquilo que Deus nos chama a atenção, naquilo que Deus nos convida à reflexão. Eu preciso guardar os mandamentos de Deus, porque aquele que guarda os seus mandamentos, este é o que o ama realmente. Aquele que
se rendeu à graça de Deus, é aquele que encontra graça em preservar os princípios e os valores do Cristo. Ou seja, é aquele que decide viver como cristão. Então, leia o coração de Deus, a sua palavra. Dê ouvidos, mas não somente dê ouvidos. Pratique, porque o convite da Bíblia é uma fé na prática. É realmente colocar em prática aquilo que Deus falou conosco. Tem um verso, se eu não me engano, é em Mateus ou Lucas, que diz que nós ouvimos coisas em oculto e devemos declarar em cima do telhado, ou seja, comunicar as coisas maravilhosas que Deus comunica ao nosso coração, nós devemos compartilhar com todos, ou pelo menos com a maioria. Então eu preciso ler, ouvir e guardar as promessas de Deus. E para que eu consiga guardar estas promessas no meu coração, eu preciso aprender a ler e ouvir o meu próprio coração, o meu interior. Aprender a me examinar para deixar a Bíblia ler os meus sentimentos, deixar o Espírito de Deus moldar e renovar o meu entendimento, a minha compreensão, e deixar o Santo Deus impactar a minha vida. Então eu preciso também ler, ouvir a mim mesmo, para deixar a palavra de Deus guardada dentro de mim. Como diz o Salmo 119, o verso de número 11, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso guardar essa palavra dentro de mim, para que eu seja guardado eternamente em Deus, porque existe algo que é inegociável, é o estar em Deus. Quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, é o Deus por nós. Quando ele vem em Cristo, ou seja, encarnado na pessoa do seu Filho, quando o Filho de Deus, Jesus, vem, é o Deus conosco. O Santo Espírito, que Jesus prometeu, ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Santo Espírito é Deus em nós. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. Na eternidade, será nós em Deus. Estaremos guardados dentro de Deus eternamente. Por isso não terá espaço para o pecado, não terá espaço para as mazelas humanas, porque estaremos dentro do coração, da essência de Deus, sem nenhum tipo de empecilho para nos relacionarmos com Ele. Então leia, ouça e guarde para ser guardado nele, por Ele e para Ele. Porque o tempo está próximo. A segunda vinda de Cristo está próximo, perto. O dia do Senhor perto está. Alguns são pré-tribulacionistas, né? Entendem que Jesus arrebata a sua igreja, passaremos por 7 anos de grande tribulação aqui na terra, mas os de Cristo estarão guardados. Depois dos 7 anos, Jesus volta para derrotar o anticristo, reinar 1000 anos, depois solta Satanás por um breve período e depois triunfa, né, de forma final. Outros são pré-milenistas clássicos. Entendem que passaremos a grande tribulação e aí Jesus virá para reinar 1000 anos triunfando o anticristo.
para nos guardar nele, depois soltará Satanás por um breve período e depois também virá para triunfar e decretar o fim do mal. E estaremos eternamente com ele. Outros são amilenistas. Creem que essa leitura do milênio não é literal, porque de alguma forma o coração dos santos, ou seja, aqueles que professam a fé em Jesus, já estão guardados nele. Deus já está reinando nos seus. Então, passaremos tribulações e passaremos pela grande tribulação e no final Jesus vem e decreta a vitória porque ele guardou os seus. Outros são pós-milenistas, entendem que vai haver uma melhoria, né? E que no final vai haver um ajuste, né? Esse governo da Terra, quase pleno. Mas que isso tudo é para que Jesus guarde os seus. Então, queridos, tem algo que, independente da leitura escatológica que você tenha, tem duas primazias que são importantes. A primeira é que Jesus está voltando e voltará. E a segunda é, ele guarda os seus. Jesus está guardando a minha vida e a sua vida. O tempo é difícil, o desespero bate na porta, tenta entrar, mas Deus é conosco. Porque estaremos nele para toda a eternidade. Um beijo no seu coração. Fique na paz, Jesus.